Fala pessoal, Gustavo aqui no canal O Meu, Seu, Nosso Tricolor Mais Querido do Mundo. E eu vim aqui fazer esse vídeo para tratar de uma questão assim que já está irritando, sabe? A mídia sempre fica tentando distorcer isso. Há alguns meses, desde a época do Aidar, já está se arrastando, que é sobre o nosso diretor executivo de futebol, que é o Gustavo Vieira de Oliveira. Então, o que saiu uma notícia no dia 29/12 agora, pelo menos eu vi nesse dia, mas eu creio que tenha saído nessa data, sobre uma entrevista que eu acho que foi do Lance, que é um jornal que é um dos que mais adora colocar as crises no São Paulo, mesmo quando elas não existem, diga-se de passagem. Falando sobre o salário do nosso diretor executivo de futebol, onde o Leco falou que o salário dele é 80 mil e que ele teria um bônus da seguinte forma: ele traz um jogador que já está no São Paulo, não está incluso nisso que eu vou falar, jogadores que ele trazer, só que assim, não é que ele vai pegar da cabeça dele e vai começar a trazer um monte de jogador para ele ganhar mais. Ele vai indicar jogadores, o Ataíde e o Leco e as pessoas responsáveis por opinar na contratação de jogadores, acredito que o treinador também, acharem que aquele jogador serve, que aquele jogador é válido, vão dar o aval para o Gustavo fazer a negociação. Isso eu estou falando que foi mais ou menos colocado na entrevista. Ele vai tentar fazer o melhor possível para o São Paulo. Então, num exemplo que o próprio Leco deu, ele traz um jogador por 2 milhões. Futuramente, esse jogador que o Gustavo trouxe, que foi indicação dele, foi aprovado e ele fez a negociação, futuramente esse jogador de 2 milhões é vendido por 10 milhões, por exemplo. Aí, nessa futura venda de 10 milhões, ele vai ter uma porcentagem de 3%. É um valor assim que eu particularmente achei muito alto, porque uma transação de 10 milhões no São Paulo não é uma coisa difícil de acontecer. Até uma de 40 milhões aí num Rodrigo Caio, num Thiago Mendes, ou mais de 40 milhões. Há boatos que o próprio agente do Ganso, por exemplo, falou que o Napoli chegou a oferecer 13 milhões de euros e o Aidar não quis nem saber sobre valores na época, porque já tinha perdido muito jogador. Enfim, é outro assunto, mas é só para vocês terem uma ideia de valores. Então, assim, eu considerei 3% muito alto. O Leco fala que é um valor baixo, só que num clube como o São Paulo, que toda temporada pode fazer várias transações desses valores, ou somando todas pode passar disso, então eu achei um pouco alto. Mas 80 mil, falando do salário base dele, eu li algumas coisas na internet, não é muito fácil de achar coisas sobre isso, pelo menos eu não achei fácil. Boatos que o Alexandre Matos, assim, fontes diferentes na internet falam que o Alexandre Matos, o salário dele seria 90 mil no Palmeiras, então é mais do que ganha o Gustavo Vieira. E assim, fontes minhas mesmo, pessoais, amigo meu que trabalha com futebol, teria comentado que o diretor de futebol do Cruzeiro ganha em torno de 100 mil. Cruzeiro que, segundo o Leco, fez proposta para o Gustavo Vieira de Oliveira. Então, pode ser que tenha sido para ele. Não sei se o diretor do Palmeiras ganha bônus, não sei se o diretor do Cruzeiro ganha bônus. Mas é só para vocês terem uma ideia de quanto é mais ou menos o salário de um diretor executivo de futebol no Brasil. E creio eu que em outros clubes tenham diretores que ganham até mais que isso, ou nesse mesmo esquema de bônus. É que assim, na época do Aidar, teve tanto essa coisa de bônus em cima de transação, da Sinira, do Douglas, que era o diretor de marketing, que gera assim como posso dizer, como o próprio Leco disse, uma comoção dentro do São Paulo. Então a mídia aproveita e começa a bombardear sobre isso. Mas enfim, só elucidando essa questão mesmo. O que ele ganha é 80 mil mais 3% de bônus,
em cima das vendas de jogadores que ele trouxe. Ele trouxe entre aspas, porque não é ele que tem o poder de contratação. Ele apenas vai fazer a negociação. E como negociador, pelo menos agora que ele trouxe o Balsa, eu achei uma ótima contratação para o São Paulo, dentro do que tem hoje no mercado, dentro do futebol atual, de muitos treinadores, vamos dizer assim, com filosofias de futebol ultrapassada. Não estou falando nem treinador velho ou novo, estou falando treinador com ideia de futebol. E o Balsa, ele é um cara que é um treinador que pensa como a maioria dos treinadores modernos aí, que todos têm que atacar, todos têm que defender, e é o que dita a regra no futebol atual, entendeu? Todo mundo marca, todo mundo ataca. É o que a gente vê por aí pelo mundo. Então, tirem suas conclusões. Eu tenho minha opinião. Não quero... É claro que no YouTube a gente acaba... Qualquer tipo de blog que a gente tenha, vlog, enfim... acaba ajudando a formar a opinião de alguém, mas não é essa a minha intenção. A minha opinião é que o salário dele está super compatível com o mercado, só que esse bônus está muito alto. É muito dinheiro, 3%, para um clube que faz vendas como o São Paulo. Então, assim, tudo bem que se ele for um bom profissional, ele vai merecer isso, que esses 3% é por produtividade mesmo, como costumam fazer com os jogadores, né? Só que talvez eu acho que uma porcentagem de 1,5% no máximo já seria uma ótima porcentagem para o São Paulo mostrar para o profissional que valoriza o trabalho dele. Aí esses 3% que eu considero um valor muito alto dá margem para as pessoas falarem que é algum esquema que rola, enfim. Mas creio eu, pelo menos, que não seja isso, né? Chega de esquema no nosso São Paulo. Seja apenas um pequeno erro da diretoria em pagar um salário um pouco alto para um profissional no momento que a gente não pode fazer isso, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com o salário que ele vai ganhar, cada um tem o seu merecimento. Mas eu acho que tem que ver primeiro o clube. Primeiro o clube, depois qualquer outro tipo de pessoa. Comentem a opinião de vocês. Fala o que vocês acham, se vocês acham muito, pouco. Se talvez um salário de 150 mil fixo seria bom. A gente pode pensar, o diretor do Cruzeiro ganha 100, só que aqui é o São Paulo, né? Então a gente já está falando do maior clube do país. Então, nada mais justo do que o nosso diretor ganhar no teto do que ganha todos os outros diretores de futebol dos outros clubes. Apesar da nossa crise financeira. Ou se 80%, 80 mil mais 3% tá bom. É isso. Formem a opinião de vocês, mas sempre que a mídia tentar colocar uma crise no São Paulo, desconfie.